Dando continuidade aqui ao assunto do sexto ano, hoje nós vamos ver aí sobre as expressões numéricas e como resolver problemas, tá bom? Então vamos lá à nossa aula 3.0. Começando aqui pelas expressões. Expressões numéricas com as 4 operações. Então, para calcular o valor de uma expressão numérica, em que há as 4 operações, obedecemos a ordem seguinte. Então, aqui vamos verificar a ordem para ser resolvido. Então, primeiro, as divisões e as multiplicações. Então, aqui, primeira coisa, eu vou dividir e multiplicar, ou multiplicar, depende da questão quando aparece. Na ordem em que aparecem. Então, se eu tenho multiplicação e divisão ao mesmo tempo, eu vou fazer primeiro a operação que aparecer primeiro, Sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, apareceu multiplicação e divisão, resolvo primeiro eles. Se aparecer as duas, eu vou responder da esquerda para a direita. E depois, somente depois, é que eu vou fazer a adição e subtração, tá? Então, isso fica para depois. E também, se aparecer uma adição e subtração, então assim eu vou responder da esquerda para a direita, vou fazer na ordem que aparece, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, exemplo. Eu tenho uma subtração e eu tenho uma divisão, Pela prioridade, divisões vem primeiro. Então, eu tenho que começar aqui pela divisão, tá bom? Então, vamos primeiro dividir. Então, nesse caso aqui, ó, 17 eu repito, E aqui eu faço 40 dividido por 5, 8, O sinal de negativo continua aqui, de subtração, e agora sim eu subtraio, tenho resultado 9, tá? Se você subtrair antes de dividir, o resultado vai dar outro valor aqui, tá bom? Então, essa é a ordem. Legal? Mais uma. Multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Eu tenho aqui uma multiplicação e a divisão. Como já foi dito, vou fazer o que apareceu primeiro. Então, a primeira operação que apareceu aqui foi a multiplicação. Então, sempre da esquerda para a direita. Tá legal? Então, primeiro eu multiplico. Então, 8 vezes 9, 72. Então, aí eu repito, dividido por 6, só repetir aqui. Agora sim posso fazer a divisão. 72 por 6, 12. Simples e fácil desse jeito. Tá legal? Então, primeiro eu multipliquei, primeira operação, e depois eu dividi. Porque os dois têm a mesma importância, tá bom? Olha lá. Agora eu tenho divisão, adição, multiplicação e subtração. Eu tenho uma de cada. Então, nesse caso, vou dar prioridade para quem? Para a divisão e para a multiplicação. Nesse caso, vocês observam que essa divisão aqui, ela não está influenciando na multiplicação. Quem está sendo dividido? O 21 e o 3. Aqui, o 3 e o 4 estão se multiplicando, então eles não têm uma relação. A primeira divisão não está aqui interferindo na multiplicação. Então, são duas operações separadas, tá? Então, nesse caso, eu posso fazer cada um com o seu. Então, 21 dividido por 3, 7. 3 vezes 4, 12. Então, os resultados, aí sim, eles têm uma relação, que é uma relação de adição. Tá legal? Então, são duas operações separadamente. Se, somente se, preste atenção, aqui, nesse caso, eu não tivesse uma adição, eu fosse aqui, vezes 4. Exemplo, 21 dividido por 3 vezes 4. Aí sim, o 3 que está fazendo parte da divisão, ele também está fazendo parte da multiplicação. Aí eu iria obedecer a ordem, aqui como nós fizemos na 2. Tá legal? Esse 9
ele faz parte tanto da multiplicação aqui, ó, com 8, quanto ele faz parte da divisão com 6. Então, aqui eu obedeci a ordem. Nesse caso, não. Tá legal? Então, por isso eu pude fazer aqui separadamente, cada um com o seu, tá? Então, olha lá. O primeiro 3 e o segundo são coisas diferentes. Eles estão separados por uma adição. Tá? Então, eu posso fazer separadamente. E aí sim, agora o que me sobrou aqui foi uma adição e uma subtração. Né? Tem o mesmo grau de importância, adição e subtração. Vou fazer na ordem que aparece. Então, 7 mais 12, 19. E aí sim eu subtraio por 8 para dar 11, tá legal? Então essa é a ordem. Primeiro você multiplica ou divide, só aí você irá somar e subtrair. Primeira e segunda, tá? E caso apareçam aqui, eu venho e respondo quem está primeiro, né? Na ordem da esquerda para a direita, tá legal? Bem fácil. Agora, se eu tenho parênteses, olha lá a importância dos parênteses. As operações no interior dos parênteses devem ser resolvidas sempre em primeiro lugar, né? Então, o parêntese ele te dá o grau de importância, ele é mais importante, eu tenho que resolver primeiro ele, né? Então, depois que eu resolvo os parênteses, assim eu dou continuidade. Olha lá, acompanhe como a presença dos parênteses em uma mesma expressão influi em seu resultado. Nesse caso, ó, eu tenho uma divisão, tenho uma adição, uma multiplicação, né? Isso aqui, ó, não me interessa. Esquece isso, porque eu vou olhar só para quem está dentro do parênteses. A prioridade de multiplicação e divisão, o que me importa é aqui, ó. Eu vou resolver parênteses. Então, entre adição e multiplicação, prioridade na multiplicação, né? Então, vamos multiplicar. Olha lá. 4 vezes 5, 20. E o parênteses continua. Agora, eu tenho uma divisão e uma adição. Também esquece. Isso aqui não me importa. Eu só vou olhar para o que está fora depois que eu acabo o parênteses. Então, pode ser adição, subtração, o que tiver aqui dentro. Essa é a prioridade. Vou olhar para cá. Então, 4 mais 20, 24. E aí sim eu venho dividindo com quem está lá fora, que é o 20. 120, né? Então, 120 dividido por 24, 5. Tá legal? Então, parênteses são prioridades, né? Primeira coisa que eu vou tentar eliminar é os parênteses. Eu vou resolver todo mundo que está dentro do parênteses. Depois eu faço o resto. Olha aqui. Nesse caso, ó, não tenho parênteses, tá? Se eu não tenho parênteses, divisão, adição e multiplicação. Ó, são duas operações separadamente. Uma não está influenciando na outra. Então eu vou dividir e multiplicar, normalmente, tá bom? Olha lá, 20 por 4, 30, 4 vezes 5, 20. E aí sim, eu faço a adição, chego a 50, tá legal? Pode aparecer com parênteses e pode aparecer sem parênteses. Nesse caso foi 100, tá legal? E agora, uma aqui, ó, 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5, né? Pelo grau de importância, a multiplicação e divisão vem primeiro, né? Só que olha lá, parênteses, olha aqui, ó. Essa adição está dentro dos parênteses. Então é mais importante. Esquece isso e esquece isso, né? A adição é mais importante porque está aqui dentro. Sempre eu vou resolver quem está dentro dos parênteses, tá? Então, 4 mais 4, 8. Pronto. Agora sim, né? Acabou os parênteses. Venho observar divisão e multiplicação, mesma importância.
Vou responder da esquerda para a direita. Então, a primeira operação, ela será a primeira a ser resolvida. Pronto. 120 dividido por 8 é 15. Então, aí sim, eu venho terminar aqui, ó, a multiplicação por 5. 15 vezes 5, 75. Beleza? Bem fácil e bem simples. Tá legal? E agora vamos falar então resolvendo problemas. Expressões foi até esse momento. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, volte, reveja, faça aí e tente entender a situação das questões. Tá? Agora, para resolver um problema, resolvendo problemas. Então, ele começa aqui falando sobre George Polya. Polya nasceu em Hungria em 1887, né? Estudou Direito, Línguas, Literatura, Filosofia, Física, Matemática. Então, antigamente, não existia essa divisão, né? Você ia estudando e uma coisa puxa a outra. Né? Hoje em dia, nós estudamos coisas separadas, só português, só matemática, só história, né? Mas quando você vê que uma coisa contribui com a outra, né? Então, esse Polya, né, sabia que uma pessoa, ao resolver sozinha um problema, experimenta a sensação do triunfo, sentindo-se estimulada a resolver qualquer outro desafio. Então, quando você faz, você resolve, você consegue fazer, aquilo sim te dá uma satisfação, né? Para que todos possam experimentar essa sensação, Polya formulou as 4 etapas essenciais para resolver ou para a resolução de problemas. Tá? Então, para que eu possa resolver um problema, eu vou utilizar os 4 passos aí, a qual esse grande mestre, né, aí Polya criou. Né? Então, aí estudou várias coisas e sabe como resolver problemas. Vamos lá. Então, no primeiro momento, primeira etapa, eu tenho que compreender o problema, né? Não tem como chegar lá para resolver um problema se eu não souber o que eu estou fazendo. Então, eu tenho que compreender. Para que eu possa compreender, primeira coisa eu vou fazer o quê? Ó? Você irá ler, né? Leia o enunciado. Só posso saber o que eu tenho que fazer se eu depois que eu ler esse problema. Então, eu vou ler o enunciado, eu vou identificar os dados fornecidos, né? Nem sempre todas as informações que a questão me dá eu vou utilizar, então eu tenho que saber o que eu vou utilizar, então eu vou identificar todas as informações, né? Então aqui é muito importante aí o entendimento, identificar as incógnitas, o que quer saber, então o que eu vou procurar, né? O que eu estou procurando, quem eu vou utilizar, isso é muito importante. Pense nas possíveis relações entre os dados e as incógnitas, né? As informações que ele está me dando. Né? Eu vou utilizar, não vou utilizar, isso aí eu vou encontrar, vou utilizar em algum momento para responder minha questão, né? Tenho que saber isso. Se possível, crie um esquema que represente a situação. Então, problemas mais complexos, né? Isso até mesmo, estou falando aí de forma geral, tá? Para resolver qualquer problema. Isso aí, principalmente nos estudantes, assim, de um grau mais elevado, eles devem fazer muito isso, né? Imagina, assim, vamos dizer, uma situação mais bem elaborada, são questões que pedem um pensamento mais aprofundado. Você tem que visualizar ali a situação, né? Você tem que ver, né? Se for possível, você vai lá, realmente faz o desenho. Ah, eu tenho tantas latas, eu quero guardar em caixas. Quantas latas eu consigo colocar em uma caixa? Sobra quantas? Se for necessário, se tiver uma necessidade, aí você vai lá, desenha, né? Coloca realmente ali os objetos dentro da caixa ou qualquer coisa do tipo. Então também é uma forma, né, de entender a situação. Tá legal? Então se tiver que desenhar, fazer aí ó, um esquema,
representando essa situação é legal. Segundo passo, eu vou traçar um plano, tá legal? Então, aqui ó, você já resolveu algum problema parecido, né? Principalmente quando você pega questões no livro, né? Você faz a primeira, a segunda é bem parecida com a primeira, você só continua, né? Muitas vezes as questões que vêm na sequência, elas parecem com as anteriores, né? Aí só tem alguma diferença ali, então você já pode utilizar aquilo como um princípio, né? Para dar uma continuidade. Então, ó, é possível resolver por partes, né? Nem sempre você resolve a questão toda de uma vez, né? Você pode fazer a primeira parte, depois faz a segunda, e aí você depois vai juntando essas informações para ficar mais fácil, tá? Então, quais são as operações matemáticas adequadas para essas situações, né? Então, anteriormente, ó, nas nossas aulas, nós vimos, né, que as 4 operações elas têm uma ideia, né? Eu tenho uma necessidade. Quando é que eu vou utilizar uma adição, né? Quando é que eu vou subtrair? Por que eu vou subtrair? Eu tenho uma ideia de retirada, eu tenho uma ideia de quanto falta para chegar numa outra quantidade. Multiplicação, né? Quando é que eu vou multiplicar? Né? Então a questão não vai mandar eu multiplicar, a questão vai me dar uma situação e eu tenho que entender, né? Será se eu vou multiplicar? Será se eu vou somar? Vou subtrair? Então eu tenho que entender o que aquela questão está me dando, né? Então eu tenho que observar aqui quais são as operações, né? Quais são as ideias que aquela questão me dá. E também todos os dados do problema estão envolvidos no seu plano. Isso aqui é uma pergunta, ó. Todos os dados do problema estão envolvidos? Nem sempre, tá? Tem questões que te dão informações a mais para te confundir, né? Ele te dá lá 6, 7 informações. Quando você vai resolver, você não vai utilizar as 7. Você só utiliza 2, 3, né? Então, nem sempre todos os dados eu vou utilizar, tá legal? Tenho que observar muito bem isso, porque às vezes o aluno fala, apareceu esse 2 aqui, eu vou meter aonde esse 2? Onde é que eu vou somar com 2, eu vou multiplicar com 2, eu tenho que dividir com 2? Então, primeira coisa aqui, ó, você já compreendeu, você tem que entender o teu problema, né? Entendeu? Agora tu vai fazer vai traçar um plano. Tá? Então, nem sempre todos os dados são envolvidos. 3. Colocar o plano em prática. Né? Então, vamos aqui. Ó. Ao executar o plano, explique cada um dos passos e tente responder. O que eu obtenho com esse passo? Né? Então, se você não sabe explicar o que você está fazendo, e acontece muito isso, o aluno responde, aí eu falo, por que você fez isso? Ah, não sei. Então, tu não está respondendo uma questão porque você sabe o que deve ser feito. Você está simplesmente copiando da questão anterior, ou, na verdade, às vezes até sabe, né? Mas não sabe explicar, né? Ah, eu tenho que multiplicar por 2, mas por que multiplicar? Ah, mas eu tenho que multiplicar porque aí fica ali, não sabe. Entendeu? Então eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Se eu consigo explicar o passo a passo, o que eu estou fazendo em cada etapa, eu sei o que eu estou fazendo realmente. Eu não estou só simplesmente copiando. Né? Não estou fazendo simplesmente assim, eu tenho que multiplicar. Vou multiplicar. Entendeu? Então você tem que entender. E ao encontrar dificuldades, volte ao princípio e reordene as ideias. Né? Poxa, ficou difícil agora, eu não sei o que é por fazer. Volto, dou uma olhadinha de novo ali, entendo a situação e vou lá de novo. Eu tenho que voltar. Toda vez que eu não sei o que eu estou fazendo, eu retorno ao início, né? Leio a questão de novo, pego as informações novamente e assim eu vou fazendo passo a passo. Tá? Em nenhum momento eu vou fazer algo por fazer. Tá legal? E por último, eu vou comprovar os resultados. Quando eu faço uma prova onde eu
não tenho ali onde verificar, é importante eu comprovar o resultado, né? A comprovação, ela é muito importante para te dar essa segurança, para saber que você não... Matemática, ela não é um jogo. Ah, eu vou acertar na sorte. Não existe isso. Ou você sabe e faz, ou você não sabe, né? É por isso que nós já sabemos, exemplo, adição e subtração são operações opostas, né? Se eu fiz uma adição, eu posso chegar lá e subtrair. Quando eu subtraio, eu tenho certeza daquilo que eu fiz, né? Realmente eu acertei aquela questão, você vai lá e você refaz, né? Exemplo, bem simples assim. Tenho 3. 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Cara, se realmente é 5, tenho dúvida, né? Qual é o oposto da adição? Subtração. Então, ó, se eu adicionei 2 a 3, então se eu retirar, né, 5 menos 2, 3. Ele tem que voltar ao que era antes, né? Então, olha aqui, eu tenho que comprovar, eu tenho que ter certeza no que eu estou fazendo, né? Adição e subtração são operações opostas, né? Se eu adicionei, se eu acrescentei, eu retiro. Tem que dar aquilo lá, né? Se eu multipliquei, o inverso da multiplicação é a divisão, né? Então, um é o inverso do outro. Então, eu posso comprovar, eu posso verificar se realmente eu acertei, tá? Olha aqui um exemplo, ó. Veja como resolver. Ó, Mariana comprou uma bermuda e 3 camisetas do mesmo preço. Então, cada camisa tem o mesmo preço. Gastando ao total R$60. A bermuda custou R$24. Quanto custou cada camiseta? Problema simples. Muito fácil, né? Então, vamos aqui. Primeira etapa, vou compreender, né? Então, eu entendo aí, ó, que a Mariana comprou 3 camisas, né? 3 camisetas de mesmo preço e uma bermuda de R$24, né? E o total foi 60. Então, eu já entendo isso. Olha lá, a bermuda foi R$24 e ele quer saber o valor das camisas, né? E no total foi R$60 gasto, né? Então, o que ele está pedindo? Né? O custo de cada camiseta, né? E aí eu tenho o valor da bermuda para me ajudar nesse raciocínio. Depois que eu faço isso, ó, traçar um plano. Nesse caso, que objetivo precisamos atingir? O que eu estou procurando? Né? Então, calcular o preço das 3 camisetas, que é diferente, o que é a diferença entre 60 e 24. Então, R$60 é o total e 24 é o preço só de uma bermuda. Então, eu vou fazer a diferença. Diferença é o quê? Subtração. Então, eu tenho que calcular o preço de cada camisa, né? Então, assim, eu vou encontrar o valor das camisas. Nesse caso, olha lá, vamos colocar o plano em prática. O preço total menos o preço da bermuda, que é o único valor que eu sei, eu tenho R$36. Então, R$36 é o preço destinado a só as camisas, né? Então, essas camisetas eram 3 camisetas. Então, todas tinham o mesmo preço. Então, logo, é só dividir esse preço por 3. 36 por 3, 12. 12 é o preço de cada camiseta. Pronto, fácil assim, não é? E aí eu posso comprovar, posso mostrar, ter certeza que realmente eu acertei essa questão. Então, o que ele disse desde o início? Ele comprou uma bermuda, R$24, mais 3 camisas, que aí então, se cada camisa vale 12, então eu tenho que multiplicar, né? 3 vezes 12. Então, nesse caso, ó, 3 vezes 12, que é o preço de cada camisa, dará 36. Então, aqui, ó, faço a adição, bermuda mais camisas, encontro o total 60. Pronto.
né? Mostrei, tenho certeza, não preciso mais perguntar do professor se eu acertei, não preciso mais sair da prova com dúvida, será se eu acertei, se eu não acertei, né? Você já tem certeza absoluta que você acertou essa questão, né? Você consegue comprovar e mostrar o que você fez, né? Então não precisa mais ter dúvida nenhuma, né? Então a soma dos preços deram R$60, né? Tem gente que faz a prova e sai, será se acertei, será se não acertei, professor, eu tirei quanto? Não, você já sabe quanto você tirou, aqui você acertou, né? Cada camiseta custa R$12, né? É muito importante também, pessoal, aqui, ó, lá na primeira etapa, quando ele pergunta o que você está procurando, ó, quanto custa cada camiseta, tá? Responda o que a pergunta te traz, tá? A pergunta te trouxe, essa foi a pergunta principal. Então você vai responder que cada camiseta custou R$12 e pronto. Tudo bem? Não esqueça do que você está procurando. Tá legal? Então, se você gostou, curte, compartilha, aí dá o curtir, mostra que você realmente está assistindo os vídeos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer coisa, volta no vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, né? Tenta entender a situação. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que nós vamos tirar depois qualquer dúvida, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.